pessoa que tá vivendo isso, né? Tipo, agora, um próximo desafio. Uma questão que ela tá se sentindo muito mal. Conseguir um cargo novo e tá se sentindo impostora, ou então queria começar um projeto novo, mas se sente uma impostora. O que que a gente pode dizer para essa pessoa, assim? O que que você acha que é um recurso mais prático para essa pessoa superar essa sensação? Tem dois pontos, né? Então, que isso acomete mais as mulheres, né? Tem pesquisas saindo, e principalmente quando as mulheres começam a desempenhar funções que são tradicionalmente masculinas. Então, tem esse primeiro problema, né? Então, é uma falta de autoestima e confiança, porque as mulheres nunca estiveram muito presentes em alguns cargos específicos. Sim. Mas, assim, para atenuar, o que me deixou muito tranquila, que eu comecei a ler, é assim, vários depoimentos de várias atrizes e executivas, inclusive, assim, a number one do Zuckerberg, que é a Sheryl Sandberg, que é, assim, é uma Ela é mais mulher, assim, da... ela é a executiva foda, assim, E essa mulher, que é diretora de operações do Facebook, diz que tem dias que ela acorda com a sensação de ser uma fraude. Não estou certa de que devia estar onde estou. Então, quer Meu dizer, Deus. isso vem J.Lo, com tudo que ela vende e faz, a atriz Kate Winslet. Eu acho que isso é uma primeira coisa, não sei se acalma vocês, mas a minha acalma. Ver que pessoas Muito. que têm um olhar de Muito. reconhecimento muito grande, assim, são hipervalorizadas dentro do sistema e do modo como a gente vive, são figuras públicas que sofrem, assim, figuras públicas mundiais, né? Conhecidas Sim. nos quatro cantos do mundo, e que ela ainda assim sente. Claro, com variações, a gente tem dias melhores e dias piores. Tem dias que a gente acorda e fala, eu vou conquistar o mundo, né? E dias que a gente acorda e fala, nossa, que aula horrível, que fiz tudo muito Sim. ruim, você se arrasta e tal. E essa, eu acho que isso é uma variação muito normal. Eu vivo toda semana altos e baixos, dias que eu tô assim numa proatividade louca e dias que eu tô me arrastando. Mas para mim, eu Eu acho muito também. importante esses depoimentos. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente autoriza que isso seja um afeto existente, legítimo, e que a gente consiga debater sobre ele. E isso eu já acho um primeiro passo muito importante para ajudar, Muito bom. né, Muito numa bom. construção coletiva aí de uma possível solução, nem uma solução, mas de Sim. um Uma melhora, apaziguamento né? para essa Uma angústia. melhora. Eu vi também uma reportagem que deve ter sido diferente da sua, mas era um depoimento da Emma Watson. Para quem não liga aí o nome, foi a que fez Harry Potter, né? Então, assim, ela fala que ela sente muito isso a cada desafio novo. E um dia desses também eu vi Chico Buarque falando que toda vez que ele entra no palco até hoje, ele continua Ele nervoso, fica ele nervoso. continua se sentindo um pouco ansioso de cantar. Sim, Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, muitas das minhas alunas que são extremamente inseguras para começar um projeto, eu recomendo que elas estudem histórias de referências de sucesso naquela área. Então, sim. digamos que você queira ser dentista. Quem são os dentistas ou as dentistas que você admira? Como que eles começaram? O que é que eles já acertaram? O que é que eles já erraram? Como que eles se sentiam no começo? Para a gente entender que faz parte de absolutamente todas as jornadas. Isso é muito importante mesmo. E outra coisa que eu percebi na sua fala é que, por exemplo, a J.Lo, não dá para imaginar que a J.Lo acorda um dia Sofra. questionando a capacidade dela. Não dá. Mas, não dá. Mas, de fato, isso acontece. E aí isso nos mostra que também não é a validação externa, não são todas as 1000 Sim, recompensas externas que ela tem que um dia vão suprir essa necessidade emocional, né? Esse buraco emocional. sim, Não é. Não, se eu ficar falando assim, no dia que eu tiver tantos seguidores, ou no dia que eu tiver tantos clientes, no dia que eu tiver tantos projetos, aí eu me sinto segura? Também não, porque a recompensa vai chegar, mas se tiver um buraco, o buraco vai continuar existindo dentro sim, de mim, né? Não, não é de fora para sim, dentro. O crescimento é de dentro para fora. Muito legal, muito sim. legal. E tem uma coisa que, enfim, a psicanálise ela valoriza muito, né? Que é a palavra, o falar, né? A cura pela palavra, né? O que o Freud inaugura como método, que ele chama de associação livre, significa falar daquele afeto, né? Porque
E é por isso que hoje em dia a gente tem uma grande crise da psicanálise por causa dos fármacos, né? Porque as pessoas acham que é possível substituir a talking cure, né? Que aí não precisa ser só análise lacaniana, freudiana, psicoterapia de uma maneira em Qualquer geral, que te Uhum. ponham para falar daquilo, né? Porque vamos pensar do ponto de vista do nosso organismo. Se você tem uma dor de barriga recorrente, e aí você toma remédio, né? Que tá doendo, toma um Buscopan, toma um omeprazol, toma. Depois de um tempo, você vai ter que investigar a causa se essa dor continuar. Não vai ter como. E como é uma dor de barriga, você fala, bom, é melhor investigar, porque é uma causa fisiológica, então vou lá fazer os exames. A mesma coisa deveria acontecer para as dores subjetivas. O problema é que essa, né, overdose que a gente está tomando cada vez mais de remédio, e é que eu não sou contra o remédio de jeito nenhum, eu já tomei. Hoje em dia eu faço um tratamento para enxaqueca com remédio também, então eu sou absolutamente a favor, assim, eu só acho que o remédio, só ele, o que ele vai fazer? É a mesma função de eu tomar o omeprazol todo dia. Ele vai fazer com que meu Sim. estômago pare de doer, mas ele não vai ajudar a descobrir qual que é a causa disso. É um alívio muito poderoso, mas que precisa ser combinado com um projeto mais profundo de melhoria, né? Exato. A única questão é que, como o sofrimento psíquico, né, subjetivo, ele é muito atroz, ele muitas vezes ele nos paralisa, ele nos tira do convívio normal, nos tira, né, da vida. Quando a gente melhora, a gente não quer falar sobre o assunto, porque sabe que vai doer. Então, Sim, as dores psíquicas, os sintomas psíquicos são os únicos que a gente pode tratar, pode, entre aspas, né, tratar sem procurar a causa. E isso é o que a gente tem sim, mais visto. E é o é tal verdade. do tapar o sol com a peneira, que depois vem o tal do retorno do reprimido. Então, quando vai ver, tá tendo crise de pânico, crise de ansiedade. Então, a minha Faz recomendação, sentido. e é por isso que eu tô linkando com essa questão da J-Lo falar, é muito importante que mulheres nessas posições falem que elas também sofrem isso, porque isso autoriza nós, Com réis certeza. mortais, a também sentir esse tipo de coisa, que é Sim. normal. Muito bom, é isso mesmo. Outro padrão que eu acho muito importante da gente trazer aqui, que a galera, ó, essa galera que tá aqui com a gente, eu duvido, assim, por baixo, 90% vai se identificar, Gabi, que é o perfeccionismo, né? Como que o perfeccionismo entra nesse ciclo de agravar a síndrome da impostora. Eu acredito que uma pessoa que se sente uma impostora na vida é que tem um ajuste aí para ser feito em relação à expectativa e realidade, né? Então, se E eu fosse realidade. começar a ser professora hoje, eu de repente crio a expectativa de que eu vou ser a melhor professora do mundo. Só que eu não vou começar sendo a melhor professora do mundo, eu vou começar sendo uma professora iniciante. E para muitas pessoas isso pode cair no perfeccionismo, né? De ficar tentando melhorar absolutamente cada detalhe, de achar falha em tudo, de achar que não foi bom o suficiente. Em termos de produtividade, isso é doentio, porque ao invés de demorar 2 horas preparando uma aula, eu iria demorar 20 horas preparando uma aula, isso não daria certo. E nem isso iria me trazer essa segurança, né? O que a gente fala para as perfeccionistas? Eu acho que aí tem duas coisas em jogo, né? De novo, não sei se vocês percebem, mas eu sempre vou para o campo individual, psíquico, depois tento jogar um pouco com o social. Então, é claro, a Tá. gente está numa sociedade que pede perfeição em tudo o tempo inteiro, né? Então, você tem que ser a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor, o corpo perfeito, enfim, tudo tem que ser perfeito. Você vai dar conta? Claro que não. Então, se por um lado a gente tem esse modelo de ideal, modelo de eu coletivo, assim, ideal de eu coletivo, que busca o perfeccionismo, a gente também tem essa instância dentro de nós, né? Faz parte do aparelho psíquico um pedacinho que a gente chama de ideal de eu, que é onde a gente coloca, é a caixinha onde a gente coloca aquelas pessoas que nos inspiram, aqueles lugares onde a gente gostaria de estar, ou que a gente chama na psicanálise de modelos de identificação. Então, nossa, olha aquela Ah, mulher, que mulher incrível, queria ser que nem ela. Então, eu brinco um pouco que a formação da subjetividade é uma bricolagem, né? A gente vai pegando um pedacinho de pai, um pedacinho de mãe, um pedacinho de tia, de vó, de professor, de professora,
e das pessoas que nos inspiram, que vão cruzando com o nosso caminho, né? Na psicanálise a gente chama isso também de transferência, né? Então, tem esse mecanismo, e esse mecanismo, de novo, ele é individual e coletivo. Então, tem o ideal de eu que é meu, a partir das minhas escolhas, dos meus gostos, das minhas preferências, e para reforçar isso, a gente ainda tem uma cultura que photoshopa tudo, que coloca filtro em tudo, e que é isso, né? Agora a galera já está chegando para os médicos assim, olha, eu quero ficar com essa cara, e leva um filtro. Você fala, não, essa cara não existe, porque você tem poro. Não tem como você não ter poro, né? Uma coisa assim, não dá, não rola, não vai chegar nisso. E aí é Entendi. isso, né? Então é muito louco. Se a gente já tem isso dentro de nós, a cultura que a gente vive, ela hipertrofia isso e é fonte de Muito sofrimento, sem dúvida. Exatamente. E eu acho que assim, a única forma da gente conseguir superar o perfeccionismo, e aí as perfeccionistas choram, né? Quando eu falo isso, mas é a gente se expor Aceitar, a sim. o que eu chamo, tem um livro muito bom também, que chama O Ponto de Equilíbrio, da Christian Lauren. É muito bom. E ela usa um termo chamado microfracassos. É como se a gente tivesse muito fraca, e ao invés de ir para academia, pegar um peso super pesado, a gente começa na fisioterapia, sabe? Pegando um pezinho leve para ir entendendo ali o músculo, aí depois vai pro Pilates, já pega um pouco mais pesado, depois que vai para academia. Ela fala do perfeccionismo no mesmo sentido. Então, qual é o micro fracasso que você pode se expor hoje? É uma conversa com seu chefe, é uma conversa com o cliente, é uma live no Instagram, né? Na sua realidade, qual é o micro fracasso que você consegue viver hoje para você ir fortalecendo esse músculo? Porque no fim das contas, Gabi, a única certeza que a gente vai ter é que a gente vai fracassar. E o E ao final da importante é a vida vai gente. morrer. Então, E ao final quer da vida vai dizer, morrer. Exatamente. Que não deixa de ser também um fracasso, né? Já que a nossa expectativa é sempre sim, evitar a morte e sobreviver. A morte não deixa de ser um exato. fracasso também. E aí a grande questão é: ok, eu me exponho a esses microfracassos. Eu aceito que talvez uma coisinha dê errado. Eu aceito que talvez a aula não seja perfeita. Que talvez aquele cliente não me ame. Tudo bem, eu aceito isso. Aí a gente precisa ir além. Esses fracassos, para uma impostora, vão rotular ela. Se ela se percebe Sim, vivendo um fracasso, a impostora, acha que ela é o fracasso. Ela leva aquilo para a vida dela. Né? Então, sim. olha, se a aula não foi tão boa, digamos que eu recebi uma crítica de um aluno, de um cliente, de um fornecedor, recebi uma crítica. Isso pode representar um fracasso para mim. Eu preciso digerir aquilo. A impostora não consegue digerir. Ela vai usar aquilo como uma confirmação de que ela é mesmo Daquela uma impostora, autopercepção. não é? Sim. É muito Então, louco isso. como que a gente digere esses fracassos, essas críticas, esses problemas, sem usar isso como prova de que a gente é uma impostora? É muito interessante essa sua pergunta, porque é isso, né? A gente vive também na sociedade do desempenho e da performance, né? Então, Uhum, ao mesmo tempo que a sociedade perfeccionista, ela é perfeccionista em todo, é o que eu falava, tem que ser uma super profissional, uma super mulher, uma super tudo, né? E o desempenho e a produtividade. E também tem uma coisa que a nossa sociedade não está dando o tempo necessário, que é justamente para processar e elaborar o fracasso. Porque, por exemplo, vou usar até o meu caso, né? O meu doutorado, que eu já estava qualificada, e aí eu vi que não ia dar para seguir, eu queria ir para um lado, o departamento não aceitou, o orientador não aceitou, e eu tive um tempo até eu aceitar que eu já estava qualificada, mas que aquilo não ia mais para frente, e tive um tempo de luto desse doutorado e um tempo de luto desta Gabi, que tinha este projeto acadêmico como único aham, projeto. O que é muito complicado é a gente não se dar esse tempo, porque de fato, se a gente vai viver o timing das redes sociais, esse timing você só vai ficar mais louco, porque aí você vai achar que tá todo. Porque você vê, Cissa, tudo tá na ordem da fantasia, né? Nossa fantasia. Então a sim, fantasia de que tá todo mundo fazendo menos eu, a fantasia de que eu não sei fazer direito e o resto sabe, é tudo perfeito. fantasia. Então, se você conseguir parar por um minuto, respirar
e controlar a sua fantasia, sabendo que essa fantasia todo mundo tem, em maior ou menor grau, porque é o que o Freud e a psicanálise falam. Todo mundo é neurótico, todo mundo é meio borderline, assim, é a velha frase, de louco todo mundo tem um pouco, porque até para você emitir um diagnóstico é muito difícil, porque nós temos traços e todo mundo tem o seu traço da síndrome de impostora. Tem gente que vive uma... Todo mundo tem o seu toque, só que tem gente que vê, confere a porta trancada da casa 10 e outra que confere 2. Então, Isso. assim, então vale a pena tentar reconhecer esse mecanismo e as fantasias que estão em torno, anotar, né? Como eu dizia aqui para vocês, a minha fantasia era de que um dia eu ia chegar num nirvana, não teria mais conflitos, a vida adulta ia virar um eterno paraíso e eu estaria vivendo. E eu sofria a cada vez que eu via o conflito vindo. E eu falava, não é possível, mas de novo vai ter conflito. Até que um dia eu entendi, falei, gente, mas o conflito é a base da vida. Onde que eu tava louca, achando que, É a coitada vida. de mim, que tinha uma fantasia, fiquei 10 anos deitada num divã Exatamente. para descobrir isso. Muito bom, muito bom. E você falar assim de como a sua carreira, né, quebrou e te colocou ali na exposição do fracasso, que você teve que redesenhar algumas coisas, eu vivi uma situação muito parecida Elaborar. também. Eu passei num programa de trainee quando eu era mais nova, extremamente concorrido. Entrei nessa empresa, então eu passei muito por construir esse sonho dessa empresa que eu trabalhava, daquele ideal que eu estava ali construindo para mim. E assim, do nada mesmo, um dia me chamaram e me demitiram, né? Eu tinha tido um feedback super legal uma semana atrás. Eu não estava feliz na empresa, mas não é também que eu deixava transparecer isso, então eu estava levando. Sim. E eu fui demitida. E eu passei por esse fracasso, assim, foi totalmente imprevisível. Eu era muito nova, então eu ainda não estava acostumada a lidar com grandes frustrações. Foi a primeira grande frustração. E aí, grande frustração, tá, gente? É relativo para cada pessoa, para cada vida, Ser para cada mandado universo. embora é uma situação muito pesada, né? Você está sendo Muito, muito. mandado embora. É literal a Exatamente. E palavra. o que eu mais me questionava era assim, por que que eu não saí, hein? Por que que eu não escolhi sair? Eu sabia que eu não queria estar lá. Eu precisei que alguém me mandasse, que difícil isso. Foi muito difícil processar. Mas é aí que eu acho que entra uma elasticidade mesmo mental, assim, da gente conseguir dialogar com o que vai. Porque a minha cabeça poderia começar a me dizer, né? Tá vendo? Não é para você. Esse cargo era muito bom, você não é bom o suficiente. Não, você estava no lugar errado. Eles descobriram que você estava no lugar errado. Eles descobriram, é ótimo. Você foi desmascarada. Eu poderia ter ido por essas histórias, né? Mas aí, o que você falou, a gente precisa acordar. Eu preciso falar, olha, peraí, calma, essa história mesmo que eu vou me contar, ou eu vou me contar uma outra história? Porque o evento é o evento. Todo mundo passa por fracassos, um monte de gente vai ser demitida. Mas, meu Deus, um monte de gente vai ser demitida. Como é que essas pessoas vão contar essas histórias? Eu não quero contar a minha história como se eu fosse uma vítima, coitadinha de mim, eu fui demitida e agora não tem mais jeito. Eu decidi que não era essa história que eu ia contar. E aí eu acredito que é muito essa elasticidade, né? É claro que os pensamentos mais, mais negativos passam na nossa cabeça, mas a gente dá aquela esticadinha para falar, calma, esse não pode ser o único pensamento a respeito de uma demissão. E eu acredito que foi essa minha elasticidade que fez eu conseguir ver esse fracasso como uma experiência que me enriqueceu muito e que me abriu outras portas, né? Eu acredito muito nisso, que é fazer uma limonada com limão. A gente precisa ter esse debate interno para aproveitar esses fracassos, né? Até porque você pode nem ter percebido e você podia já estar emitindo sinais inconscientemente de infelicidade naquele lugar e que levaram a essa demissão e que você nem estava aware, né? Você não estava nem percebendo que você estava emitindo esses Verdade, sinais. Então tem todo um outro jogo psíquico verdade. inconsciente, gestos, corporal, coisas, lapsos que você nunca teria deixado passar naquela semana, você cometeu XYZ, na mesma semana você fala, nossa. Então, tudo isso para psicanálise, né? Lapsos, falta, Verdade. né? Coisas que a gente esquece, são
formações inconscientes que estão emanando o nosso desejo ali. E provavelmente, de alguma maneira, você também jogou, não, Muito enfim, bom. não jogar para o É isso universo, mesmo. né? Não quero fazer a mística, mas você emitiu Eu sinais. concordo, com certeza, com certeza. É, assim, às vezes dá para a gente fazer a mística, porque assim, a ciência já está ali tentando comprovar algumas coisas místicas, né? Então acho que o Sim, pessoal entende a gente. Quando a gente faz a sim, mística, faz a tem mística. embasamento. É a mística com Sim, embasamento científico. exatamente. Muito legal, muito legal. E, assim, eu acho que uma outra coisa importante também da gente falar, né, a respeito de julgamento social. Absolutamente tudo que a gente fizer vai passar por esse crivo, né, Gabi, das outras pessoas. E eu acredito que, bom, a neurociência comprova que para a gente é um dos aspectos mais importantes para a nossa sobrevivência. Se você consegue agradar as pessoas que estão ao seu redor, você tem mais chances de sobreviver numa selva, né? Porque se tiver sem comida, vai ter uma pessoa que vai te dar uma comida, vai ter um vilarejo ali que vai colaborar Te com você, vai te acolher. proteger. Obviamente a gente precisa desse apoio, desse acolhimento social. Mas até onde vai, né, a gente buscar essa aprovação? Quando que você acha que isso vira um fator também de paralisação total? Sintomático. Eu acho que a questão do reconhecimento, ele está na base da psicanálise, né? Nossa formação como sujeito pressupõe que o outro nos reconheça, né? Isso já é o princípio da formação da nossa subjetividade, como eu estava falando, a gente vai colocando pai e mãe ali no lugar de modelo de identificação, ideal de eu, isso vai se ampliando à medida que nós vamos crescendo, vai passando para os amiguinhos, depois para os professores, depois para as pessoas da faculdade, profissionais e tal. Então, esse mecanismo já é, assim, norteador, basilar da formação da subjetividade. Aí, de novo, o mecanismo que é individual sofre um acréscimo do social, porque a gente tem as redes sociais hoje, eu até brinco, né? O meu lema aqui das redes sociais é posto, logo existo, né? Então, a gente, ainda mais no contexto pós-pandemia, está vivendo uma hipertrofia digital, né? Então, todo mundo Verdade. sabe, né, houve a virada digital. Eu costumo dizer que aquilo que a gente ia viver no curto, médio prazo, a gente viveu no curtíssimo prazo. E hoje em dia todo mundo vai ter que ser produtor de conteúdo na sua área. Então, Uhum. juntando esses dois fatores, a gente percebe que, de fato, o olhar do outro, né, seja o familiar, aquele estruturante da primeira infância, da subjetividade, seja o social, ele é determinante, mas ele não pode ser paralisante, né? Você Boa. deixar de fazer alguma coisa pelo medo do julgamento, aí já passou do medo natural e já está beirando o sintomático. Então, já Perfeito. acende a luzinha e fala, tem alguma coisa errada, eu vou procurar ajuda, porque é isso que a gente faz quando, né? O problema é que a gente, de novo, tende a colocar Deixa para embaixo do depois. tapete, e aí quando vem o retorno do reprimido, eu já estou tendo uma crise de É ansiedade no meio de uma entrevista, enfim, tô. legal. Muito bom. E assim, até você ter falado de criação de conteúdo, é um ótimo exemplo, eu acredito, de síndrome da impostora. E que eu gosto também de usar uma analogia, assim, de uma escadinha, sabe? Por exemplo, se eu tenho hoje um trabalho X, eu trabalho com TI. E eu acredito que para minha carreira vai ser legal para o meu posicionamento se eu começar a compartilhar artigos no LinkedIn. Ponto. Vai valorizar, né, a minha marca pessoal e isso vai ser importante para minha carreira. Mas aí a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, mas não é também que eu sou a melhor do mundo em TI. Então, né, é aquilo, quem sou eu para escrever um artigo Quem sou eu na sobre fila do TI, pão? sobre a minha área, linguagem de programação, quem sou eu para postar esse artigo no LinkedIn? E aí, uma coisa que eu trago para as minhas alunas, para as minhas clientes, quando é esse o assunto, para a gente tentar arrumar a cabeça, né? Quando a gente vai ajudar alguém, a gente não precisa ser a melhor pessoa do mundo. A gente só Sim, precisa estar um degrau acima daquela outra pessoa. Né? Então, eu não preciso ser sim. a melhor do mundo em alguma coisa para olhar para os outros e ajudar os outros. Se você é especialista em uma linguagem de TI,
nossa, você já sabe muito mais sobre TI do que o resto todo da população que não é TI, simples assim. Então, que tal se a gente começar a valorizar o que a gente sabe, ainda que não seja tudo, porque nunca vai ser, né? Então, meu Deus, ainda que seja pouco, ainda que seja ali muito pouco o que você domina, naquilo é muito melhor do que a maior parcela da população. Então, a gente sempre pode ajudar quem está logo atrás da gente. Isso eu acho que tira um pouco essa noção de que para a gente criar conteúdo profissionalmente, para a gente se expor na internet, interagir, fazer a nossa marca pessoal, você não precisa ser o melhor do mundo. Você só precisa ser levemente melhor em alguma coisa específica em comparação às outras pessoas, né? É menos assustador, eu acho. Exato.